Boa tarde a todos e a todas. Estamos dando início ao sétimo painel, né, do Simpósio Internacional sobre Migração e Religião, né, com ênfase na religião e migração na perspectiva da ecologia integral, um olhar a partir da Panamazônia. Então, agora, nesse quinto painel, é um painel super importante, significativo, que a gente vai ouvir a voz dos envolvidos nessa problemática, não é? São os depoimentos dos migrantes. E nós contamos aqui com a presença de duas ativistas, mulheres ativistas nos movimentos migratórios, em apoio aos direitos dos refugiados, dos migrantes, que é a Marcivana Sataré, certo? Que pertence ao povo Sataré-Auê. Bem-vinda, Marcivana, ao nosso simpósio. Para nós é uma honra tê-la aqui, certo? Pela toda a sua trajetória, né? Essa luta que você vem desenvolvendo junto à população indígena, né? Então, você é idealizadora e fundadora da COPIME, né, que é justamente a coordenação dos povos indígenas de Manaus e em torno. Sua história é de luta em prol do povo indígena, né, pela territorialidade e direito à cidade, como lugar de pertencimento de um povo, né, e você vem de uma família lutadora, né? Seu bisavô, eu vi que lutou na cabanagem. Eu fui dar uma olhadinha na sua história e parece que está no sangue seu, né? Essa luta, né, em prol da mulher indígena. Então, sua avó casou com a Manuel Silva do povo Munduruku, né? Você veio com sua mãe conhecedora da medicina vegetal para Manaus, né? E lutou junto com a ocupação Compensa, que era o bairro que morava junto às comunidades eclesiais de base, né? E os movimentos libertador, participou na luta pela terra e moradia digna, atuou junto à Caritas, em ações ligadas à economia solidária e à questão das cidades e povos indígenas, tem ligações com a pastoral indígena, participou em 2011 do terceiro encontro dos povos indígenas em Manaus e fundou a COPIME, né, em 2011, nessa ocasião, que praticamente é uma organização que assume, né, o protagonismo indígena e a luta por direitos à educação, saúde, trabalho e cultura na cidade da região metropolitana de Manaus, né? Vocês atuam junto a 47 organizações da cidade, 12 do entorno, e a COPIME é 100% gerida por indígenas, então, com toda essa sua história, a gente tem muito a escutar você, né? Então, eu passo a palavra e eu acho que todos os ouvintes aqui do simpósio vão estar atentos e ligados para que você nos transmita, né, um pouco do que é essa luta, certo? Obrigada, Marcivana, por ter aceito o nosso convite. Então, Ricaate, o Acossesse, né? Então, para mim é importante, é uma alegria muito grande estar participando desse sétimo simpósio internacional sobre migração e religião, né? Eu também participei em 2019 do Sínodo para a Amazônia, onde fui auditora, né? Passamos aí uns 20 dias no Vaticano, lá na sala sinodal também, onde muito se falou sobre as questões dos povos indígenas, né, aqui na nossa Amazônia.
Então, agradecer o convite. Eu aqui me sinto, assim, honrada de estar participando, né? Entendendo que esses são espaços também da gente falar dessa invisibilidade a que estão sujeitos os povos indígenas que vivem nas grandes cidades, né? É que, afinal de contas, também são, digamos que somos migrantes dentro do nosso próprio território, né? E hoje grande parte dessa população indígena vive nas grandes cidades, né, nas metrópoles, nos municípios menores, né? Tem sido uma rota de deslocamento dos povos indígenas, né, da aldeia para a cidade mais próxima, da cidade mais próximas para as grandes metrópoles, como é o caso aqui em Manaus. Aqui em Manaus, nós somos 47 povos diferentes, né? Muitos desses povos são daqui mesmo, do Amazonas, outros do Brasil, né? Tem muitos povos de outras regiões do Brasil. Também temos os povos indígenas de outros países, também como os nossos parentes, o Aral, que estão aqui na cidade de Manaus. E não tem como a gente falar desse bem viver, falar dessa ecologia integral, sem falar sobre esses aspectos também, que são as grandes metrópoles na Amazônia, né? Muitas vezes, quando a gente pensa a Amazônia, a gente pensa nos povos indígenas que estão nas aldeias, né? Eu moro aqui numa região onde concentra a maior população de povos em isolamentos voluntários do mundo, né? Que é a região do Vale do Javari também, né? E aqui, então, nós temos uma diversidade de realidades, desde os povos isolados, dos povos de recente contato, dos povos aldeados e aquilo que muitas vezes definem como os povos em contexto urbano. Eu recentemente estive em São Paulo, eu estive aí na PUC também, né, participando da Conferência Popular pelo Direito à Cidade. Estávamos discutindo aí também a situação dos indígenas que vivem na cidade. E falar da Amazônia, falar dos povos indígenas, falar das questões de migração é um assunto tão atual para nós povos indígenas, né? Grande parte, então, desse deslocamento para as cidades, dessas saídas, eu vou falar ela num aspecto mais local, mas também não é uma realidade diferente dos parentes que têm vindo de outros países para cá. Hoje nós sabemos que grande parte da econômica e de serviços, né, há uma concentração muito grande nas grandes metrópoles dessa economia, desses serviços. E esse é um dos fatores que tem obrigado as nossas saídas, as nossas migrações para as cidades, as grandes cidades aqui, como Manaus, né? E assim também não é diferente a realidade dos parentes que têm vindo de outros países para cá, para o Brasil, para Manaus também, né? Buscando uma melhor qualidade de vida, né? Buscando sobreviver, um processo de resistência que se faz presente ainda muito forte nos dias de hoje. Mas, assim, acho que uma coisa interessante que nós temos que reafirmar quanto indígena, quanto coordenadora da COPIME, é a questão da territorialidade, né? As cidades também são territórios indígenas, e a nossa luta, quanto liderança, quanto organização, tem sido justamente por esse reconhecimento das raízes indígenas que as grandes metrópoles do Brasil têm, que são esquecidas, né? Então, hoje, a ausência de políticas públicas diferenciadas, destinadas aos povos indígenas,
na cidade ou da cidade são justificadas, né, de que as cidades não são territórios indígenas. É bem complicado para nós, uma vez que, por exemplo, uma cidade como Manaus é uma cidade onde você pisa, ela é um solo sagrado, né? Sob ele estão enterrados os nossos antepassados, os nossos ancestrais estão presentes assim muito forte espiritualmente na nossa região. Diante de todo esse contexto, acho que falar também da relação dos povos indígenas e a questão ambiental nas cidades. Muitos povos, nós povos indígenas, a nossa criação, ela se deve muito a esses elementos sagrados que nós temos, né? Que não tem como a gente pensar, eu pelo menos não consigo separar a minha criação da própria natureza, né? A criação de outros povos também. Acho que, por exemplo, os ticuna, né? Os ticunas, eles foram pescados nas águas do rio Évari, né? Então, quando se pescava, os ticunas iam saindo do rio. Nós, Sateremaué, nós nascemos da terra de uma planta chamada Guaraná, aqui muito presente aqui na minha região. Então, nós temos, acho que os indígenas, eles têm uma relação muito forte também de pertencimento, né, com esses elementos que fazem parte da nossa origem. Nós indígenas não conseguimos dividir natureza para lá e povos para cá, né? Pelo contrário, nós fazemos parte dele, eles fazem parte de nós. E hoje, nesse processo, acho que de imigração, esses processos de deslocamento às grandes cidades, elas não estão preparadas para receber esses povos, né? E é uma tristeza, porque nas grandes metrópoles existe uma riqueza pluricultural muito bonita, né? Acho que aqui em Manaus a gente consegue sentir isso, consegue ver, ouvir as 36 línguas faladas que são aqui conversadas no nosso território, né? Em nenhum outro lugar do mundo você tem uma concentração tão grande de línguas, né? Eu falo de 36 línguas maternas, né? Ainda não, 37 com a língua portuguesa, com o português. Então, são realidades que invisibilizadas pelos sistemas que nós temos hoje, né? Nós não encontramos na cidade, por exemplo, políticas públicas, né, que garantam esses direitos, que garantem e respeitem essa diversidade cultural que nós temos. Na cidade, os povos indígenas muitas vezes que chegam aqui na cidade, a primeira questão é que ficam sem uma referência, eu digo assim, territorial, mas essa do poder público, né? Porque para nós indígenas a cidade temos esse pertencimento, né, à cidade também como território. Eu acho que é isso que a grande questão dos povos indígenas hoje é o reconhecimento desses territórios em áreas nas cidades, né? Nosso território é esse, né? E muitas vezes a gente temos nos batido assim de frente com essa questão, né? Porque quando não há o reconhecimento desse território por parte do poder público, são negadas as políticas públicas
tanto na área da saúde, na área da educação, na área mesmo pelo direito à terra, na sustentabilidade, nas questões das mulheres, a gente fica assim muito invisibilizados. Então, acho que a pandemia ela trouxe para essa discussão uma questão que os povos indígenas e organizações já discutiam, que era, por exemplo, a questão das subnotificações, né? Acho que grande parte dos indígenas que vieram a óbito por conta da Covid foram povos que vivem nas grandes cidades. Então, você tem, acho que essa questão de saída, né, embora sejam garantidas através de leis, né, muitas delas são negadas aos povos que migram para as grandes cidades, né, que é uma questão, por exemplo, que a gente vivencia aqui em Manaus em relação aos parentes Uarau, né. Eles entram no Brasil como migrantes, eles não são reconhecidos quanto indígenas, né. E para nós, essa questão do território, essas questões das divisas, né, territoriais que existem, ela não faz parte da nossa cultura. E é preciso se repensar isso, uma vez que nós temos Cocama, por exemplo, no outro lado do Peru, e temos Cocama também no Brasil, né. Acho que a criação do Estado trouxe problemas assim desse tipo, né? Acho que também essas questões estão presentes muito nas fronteiras territoriais que a gente tem aqui no Brasil. Mas tudo isso são aspectos, então, que o indígena, quando chega, então, na cidade, essas dificuldades, esses problemas que ele enfrenta. A gente, por exemplo, não tem nas grandes cidades, eu acho, a questão da garantia das línguas maternas nos grandes centros urbanos, por exemplo, né? Porque numa cidade como Manaus, onde são faladas 36 línguas maternas, grande parte delas hoje corre o risco de desaparecerem ao longo de 10 anos, né? Que a gente não tem uma política de reconhecimento e de valorização dessas línguas, né? A gente acaba que na cidade, falando o português e as nossas línguas, acaba que ficando um pouco, vão desaparecendo aos poucos, né? Principalmente com os jovens, com as crianças nossas, né? Que acho que essa fusão cultural dos povos indígenas e da sociedade em si que está na cidade, acaba tendo esse choque cultural assim muito forte, né? E a gente sente como liderança, como sente o quanto isso impacta com a nossa juventude, principalmente. Hoje você tem, por exemplo, uma negação muito grande da identidade, né, entre os jovens. E você tem uma história que foi contada ao longo de mais de 500 anos, que foram contadas por outras pessoas, né, que falam que o indígena ainda é uma pessoa selvagem, que o indígena é um preguiçoso, que o indígena é feio. Então, acho que uma história contada por mais de 500 anos, assim, e o processo lento com que hoje a gente tenta recontar novamente ela a partir de nós mesmos, né, tem sido. E acho que por isso a importância de um espaço desse simpósio, da gente falar sobre essas questões indígenas, né, contar a nossa versão na história, uma versão que não foi contada por nós, que foi contada por outros, mas que hoje elas têm um resultado sobre as nossas vidas, né? Principalmente entre a nossa juventude, entre as mais crianças, né?
mas o Estado é carente de criar políticas públicas, né? Acho que não seja a palavra nem carente, mas o Estado que deveria ter o dever de criar políticas diferenciadas para os povos que estão e que chegam aqui, é um Estado que não constrói essas políticas, né? Para os que estão aqui, que vêm de outros municípios mais próximos para trabalhar nas grandes cidades, a gente acaba que não encontra aqui uma política, né, para manter a cultura viva dentro desses espaços, o que é uma pena, porque os indígenas, eles têm, assim, uma grande contribuição a fazer, principalmente nos dias atuais, em que a gente discute as mudanças climáticas também, as questões ambientais, que começam a ser sentidas por todos e todas, né? Na cidade, por exemplo, você tem uma outra economia, né? uma outra economia, uma outra relação econômica na cidade, a partir dos povos indígenas. Aqui na cidade, grande parte das populações indígenas, elas vivem da venda, da produção, do artesanato, dos cantos, nas línguas maternas, da venda da bebida, da comida típica indígena, dos rituais, né? Então, a gente tem uma outra economia, uma economia que não está voltada para a questão do lucro, né? Para a questão do ganho, da questão de você querer ter sempre mais. É uma economia que está voltada para a vida, né? Porque as comunidades indígenas, elas conseguem desenvolver uma economia harmônica com a natureza, né? A Mãe Terra, de fato, a Mãe Natureza, ela sustenta, ela tem ela tem estado conosco, né, nos ajudando a vivermos também assim, porque da terra nascem as sementes que são feitas, o artesanato, né? Que para nós eles que não são apenas uma perspectiva do artesanato, né? Para nós são muito mais protetivos, né? São muito mais de proteção para a vida nossa, né? Numa outra relação que a gente tem até com aquilo que a gente produz, né? O não indígena, ele produz para vender, para obter o lucro, né? O indígena, ele produz, mas para autoproteção espiritual, física e para manter aí algumas despesas em casa, mas nunca para acumular riqueza, né? Então, eu acho que essa economia, essa outra economia, é uma economia muito, muito bem diferente dessa que nós temos. Aqui em Manaus, a principal eu acho que recurso daqui da cidade é o polo industrial da Zona Franca, né? Onde a gente tem os funcionários, né, que eu acho que é bem retratado naquele filme do Charlie Chaplin, quando tem aquelas linhas de produção ali, né, que ficam produzindo. E a gente observa uma outra economia, que é a economia indígena, que é uma economia familiar, é uma economia coletiva e que envolve todos, e é uma economia que fortalece outros aspectos também culturais indígenas, né? Porque enquanto você está, por exemplo, furando o artesanato, enquanto você está conversando, está repassando, enquanto as mulheres estão repassando esses conhecimentos, né? A criança está ali, está ouvindo, está aprendendo também, né? Porque uma economia que envolve desde os mais novos até os mais velhos, né? Então, é bem diferente essa relação que nós, povos indígenas, temos, e isso é um contraste assim, muito grande numa metrópole, por exemplo, como Manaus, né? Nós somos assim.
E aí você está numa cidade que você precisa ter uma especialização, né? Ter uma capacitação para desenvolver determinadas atividades é um pouco complicado, porque grande parte dos indígenas que estão hoje nas cidades, assim, pouquíssimos, eu acho que numa porcentagem tem o curso superior, né? Grande parte dos indígenas hoje, eles não têm nenhum ensino fundamental completo, né? Então, o trabalho que o mercado oferece é aquele do bico, é aquele para ser trabalhar na construção civil, né, dessas coisas informais. E as mulheres também, né? Grande parte das nossas mulheres indígenas hoje nas cidades, elas são domésticas nas casas aí dos não indígenas, são diaristas muitas vezes, né? Isso é um outro aspecto bem complicado, porque grande parte das famílias indígenas, das mulheres indígenas, tem um número grande de filhos, né? Então ela precisa estar mais presente, né? Por isso que a economia que eu chamo de economia indígena, ou economia da vida, né, a economia do bem viver para nós povos indígenas, até isso ela possibilita. Esta parte, fortalecer a cultura, estar perto dos seus filhos, né, desenvolver essa atividade, né, e fortalecer a cultura principalmente, né. Agora, é um desafio muito grande, porque você não tem, por exemplo, uma legislação que apoie, que assegure. Então, grande parte desses produtos, eles são vendidos nas feiras pontuais que acontecem, né, em algumas eventos realizados em festas celebrativas do estado e do município, quando se aproveita para vender esses produtos. Mas você não tem uma legislação, você não tem uma lei assim que você tenha um espaço permanente para venda, né, para manter essa atividade. Assim. Então, isso é um desafio muito grande quando a gente fala na questão dessa economia indígena na cidade, né? Que eu acho que ela deverá ser futuramente talvez o caminho, né, do nosso planeta, porque eu acho que a natureza a natureza já não aguenta mais tanta exploração, né? Que a mãe terra, a mãe natureza hoje, que são vistas apenas numa perspectiva de exploração, ela começa a dar sintomas, né, de que nós precisamos trabalhar urgentemente outros caminhos para essa economia na Amazônia, no mundo, né? E que acho que nos afeta diretamente os povos indígenas, né? Enquanto a gente consegue preservar as duras penas os nossos territórios, existe criação de megas projetos, né, destinados para nossa região, né? Os povos indígenas têm cuidado da Amazônia há mais de 15 mil anos, tendo manter essa floresta em pé, temos conseguido manter nossos rios limpos, temos conseguido manter uma biodiversidade muito grande, né, com cuidado com toda esse Nossoquém. Nossoquém na minha língua é paraíso, né, com todo esse paraíso criado, deixado para nós. E eu acho que em menos de 500 anos, a gente tem colocado em sério risco toda essa criação preparada com tanto carinho, né? Eu fico muito triste em relação a essas questões, porque
Porque uma vez que você polui os rios ou eles fiquem impróprios para consumo, você coloca também em risco a própria criação dos povos que vieram das águas, né? Dos povos e dos que habitam as águas também, as divindades que habitam as águas, assim como a grande floresta, né? A própria terra em si. Acho que são esses aspectos para nós são desafiadores e muito graves nesses tempos. Na cidade, então, na cidade a gente tem todo esse desafio, né? Ser indígena num território que é nosso, primeiro território que foi invadido durante o processo de colonização, e temos a responsabilidade de trilhar, pelo menos aqui na Amazônia, novos caminhos da cidade que de fato nós queremos, uma cidade que seja igual para todos, que tenha as mesmas oportunidades para todos e todas, né, vista de forma diferenciadas, que para nós é essencial, mas reafirmar também que então, essa cidade também é território indígena, né? Muitas pessoas têm dito, perguntam, né, por que o indígena hoje está na cidade? Não é que o indígena está na cidade. As cidades são territórios indígenas, né? Agora, na cidade, hoje, tem uma grande centralização econômica e de serviço que obriga esse deslocamento, essa migração para a cidade. Você vai ter, se você quiser fazer um curso diferente daqueles que são destinados aos municípios menores, você quiser fazer direito, quiser fazer engenharia, você será obrigado a vir para a cidade. Se você então quiser concluir seus estudos, você terá que vir para a cidade. Se você ficar doente lá na aldeia, na tua base, né, se você tiver uma doença aí mais grave, você terá que vir para fazer tratamento na cidade. Então, são vários aspectos hoje que obrigam, né, que expulsam mesmo, eu digo assim, os indígenas dos territórios para vir para a cidade. Na cidade, como você não tem nenhuma política diferenciada para atender as populações indígenas, ela acaba ficando invisibilizada nessa multidão, né, de pessoas que estão nas cidades. Então, na pandemia, ela trouxe muito essa questão, porque nas nossas comunidades, nas nossas aldeias, no que diz respeito à saúde, a gente tem o atendimento da atenção primária, o preventivo, né? E esse era um tratamento que sempre foi feito, cuidado com as nossas ervas medicinais. Mas, infelizmente, hoje nós temos um índice muito grande, por exemplo, de indígenas com diabetes, com pressão alta, com problemas do coração. Então, você vai sendo obrigado a acessar a média e alta complexidade, atendimento da alta complexidade apenas na cidade de Manaus, né? Então, a gente tem lutado muito aqui na cidade de Manaus para que construir políticas públicas, descentralizar essa concentração de serviços aqui e que elas possam estar presentes em outras cidades menores, né? Um estado como o nosso, nós vivenciamos isso durante a pandemia, né? Então, muitos parentes nossos morreram enquanto eram deslocados de suas aldeias, dos seus municípios, para chegar a Manaus. Então, é preciso repensar a cidade que nós queremos, é preciso repensar as políticas públicas para atendimento dessas populações, e em especial os povos indígenas, né? Porque na cidade, quando você chega na cidade, por exemplo,
como é que você vai trabalhar a medicina tradicional quando você tem apenas na cidade a medicina ocidental, né, que não dá muita abertura para você trabalhar a tradicional. Então, são muitas questões, acho que quando falamos nesse processo de migração dos povos indígenas nas cidades, não estão preparadas para receber, acolher as populações que vêm de fora, infelizmente, né? E o que nos faz uma profunda reflexão, né? Porque todos e todas têm direito a essa cidade, né? Tanto os que são daqui como os que vêm de fora, né? Mas infelizmente não estamos preparados para receber. E então, acho que o processo de imigração ele é muito mais doloroso a partir disso, né? Porque numa cidade, por exemplo, quando você fala diversas línguas e você pensa, né? Você olha a partir de que se fala apenas o português, né? É difícil para os povos que cheguem aqui, né? Você não tem um tradutor, não tem para esse atendimento diferenciado a essas populações. Né? Então, de se pensar, acho que teríamos que repensar tudo em relação à questão das cidades, né? Mas, principalmente, acho que para nós indígenas, o maior desafio é o reconhecimento desses territórios, né? Desses territórios, que vai para além de um local, de um espaço, né, de uma terra, né, é uma outra relação com os povos que chegam aqui, é uma relação ancestral, é uma relação cultural, é um outro tipo de relação que tem com o território, né. Hoje, a luta dos povos indígenas na cidade de Manaus tem sido pela construção de um instrumental jurídico próprio para reconhecimento dos territórios indígenas na cidade ou da cidade, né? que de fato reconheçam. E nas cidades, por exemplo, onde as relações são muito individuais, muito a partir da questão da propriedade, nas cidades a gente tem reinventado um outro modelo de ocupação aqui, né? A gente tem comunidades que vivem de forma coletiva dentro da cidade, né? Grandes comunidades indígenas, né? Que estão lutando para ter uma unidade básica de saúde diferenciada para atendimento da sua população, tem lutado pela criação de escolas indígenas, né, para revitalização das línguas maternas. Então, tem toda uma outra relação. Na cidade, eu acho que o indígena, vivendo dessa forma coletiva, quando um está doente, estão doentes todos, né? Está doente toda aquelas famílias que fazem parte dessa coletividade. O que é muito diferente vendo como é que eu vou dizer, as outras famílias não indígenas como vivem, né? Porque parece que às vezes é só um problema familiar daquela casa, né? Na nossa comunidade, nas nossas relações, não é esse tipo de coisa, né? Adoecer adoece toda a família. Tem problemas de alcoolismo, tem outros problemas, é a comunidade que está doente, né? E talvez essa seja também uma das maiores um dos maiores aprendizados que os povos indígenas tendem a deixar essa relação, né, de que se as cidades estão doentes, se as cidades têm grandes problemas sociais, isso deve ser um problema de todos e todas, né? A gente só consegue entender que, de fato, haverá plenitude
da vida é quando todos, de forma vermos esses problemas, né, que a gente pensa muitas vezes que são problemas de alguns, é quando nós vemos de forma coletiva que são problemas nossos também, né? Acho que é esse que é como vivem hoje os povos indígenas, os povos que chegam aqui. E bem interessante que eu vejo, por exemplo, tem sido a relação que os indígenas também têm, né? Que eu me lembro que em Manaus a gente tem comunidades indígenas que acolhem os amigos aí, né? Os haitianos dentro das comunidades, né? Estão lá, os venezuelanos estão acolhendo, acho que as comunidades indígenas, elas são comunidades muito solidárias, elas são comunidades muito fraternas, né? Elas são comunidades muito acolhedoras, né? Não sei se por um processo histórico que faz parte de nós, né? Por entendermos esse sofrimento do outro, do nosso mesmo, né? Que tem sido esse um sofrimento de mais de 500 anos, a gente consegue, né, se colocar no lugar do outro e acolher, né? Acho que as nossas comunidades, as relações na Amazônia, elas são muito acolhedoras, são muita parte mesmo e para nós, povos indígenas, eu acho que é muito mais forte por conta daquilo que nós vivenciamos no passado e vivenciamos hoje ainda também, né? Então, não dá para você olhar de forma natural essas coisas que estão acontecendo. E continua tendo olhar com naturalidade que existem pessoas na rua passando fome, né? Que existem pessoas na rua que não têm todos esses aspectos. Bom, mas eu acho que, então, pensar pensar essa migração a partir dessa perspectiva da ecologia integral, né, de todos esses aspectos sociais, ambientais, econômicos, né, a gente precisa começar a refletir e a aprofundar que aquilo que afeta todos nós, né? Aquilo que fazemos a Mãe Terra, a Mãe Natureza, também nos afeta profundamente, né? Isso. E eu acho que, para finalizar, eu acho que tem uma questão que é para nós, povos indígenas, a terra, a Mãe Terra, o nosso território, ele é visto como uma mãe, né? E como diz o movimento indígena, mãe, a gente respeita, mãe, a gente não negocia. Obrigada. Muito lindo, Marcivana, muito lindo, emocionante, tá? Por nós e por nossos ouvintes também que se manifestaram, é muito bom escutar você, e ficaríamos a tarde inteira se não fosse o tempo limitado, né? Mas eu acho que você levanta questões instigantes, com profundidade, que nos faz pensar nossa relação com a natureza, com a vida, tá? Uma contribuição riquíssima, inclusive nessa questão da territorialidade, né? A questão do urbano, que também é o que? Espaço territorial dos índios, né? Que muitas vezes são esquecidos, entendeu? Não vistos, estigmatizados, né? Então, é uma questão incrível, essa é uma luta silenciosa, uma luta de todos nós, justamente de inclusão, né? Porque até, como diz Boaventura Souza Santos, ele diz que, por exemplo, o índio tem direito de ser igual quando a diferença lhe desqualifica, e ele tem o direito de ser diferente quando a igualdade lhe descaracteriza. Então, é a questão da identidade, né? Que você até advertiu muito bem, que acontece muito
com a tendência, né, da fusão cultural dos povos, principalmente dos jovens na cidade, né, a negação da identidade, e que isso realmente tem que ser forçado, porque essa identidade nunca pode se perder, porque ela tem muito a nos ensinar, né? E a gente agradece, que eu acho que você levantou uma questão substantiva para as nossas vidas, para a nossa existência, para o planejamento das nossas cidades, e eu acho que é realmente a pessoa mais certa para estar coordenando aí a Cupim, né, no sentido de reforçar essa identidade indígena no urbano, de realmente nos advertir para isso, né, para ver a identidade do índio, essa riqueza, essa contribuição que tem, que pode dar e tem que dar às cidades, né, e a vida em sociedade. Então, você vai ter ainda a palavra daqui a pouco, porque eu sei aqui, pelo que eu vi, tem muitos questionamentos, muito reconhecimento à sua fala, e eu tenho certeza que você vai voltar ainda a nos dar essa mensagem bonita, né? Que inclusive até o Marx nos deu, né? Homem, natureza, trabalho para satisfazer o uso, como o uso, o valor de uso, você coloca homem, natureza, trabalho para o bem viver, né? Então, realmente, em respeito à Mãe Terra, tudo isso é muito importante, né? São questões substantivas da nossa vida, que essa modernidade, né, essa racionalidade está apagando do nosso cotidiano. Então, agora eu gostaria de passar a palavra à nossa convidada, né, também que vai ter muito a nos dizer, a Hortense Mumbuí, espero que eu tenha dito certo, né, Hortense, que está aqui também, que queremos escutar muito, né. A Hortense é da República Democrática do Congo, né, é advogada de formação em Direito Econômico e Social, e foi perseguida, né, no Congo pelo seu ativismo político, não é? E buscou refúgio no Brasil. Você está aqui há cerca de 7 anos, não é isso, Hortense? Ela luta, né? Foi eleita. Primeiro, eu gostaria de dizer que você foi eleita para coordenar o Conselho Municipal de Imigrantes, o CIMI, né, eleita pelos imigrantes, então, com um reconhecimento pela sua liderança, pela sua dedicação, luta, garra, né, e procura desenvolver o direito, a garantia dos direitos dos migrantes, né? Inclusive, tem muito a ver até com o tema do nosso seminário, que você está divertindo muito sobre a rota que leva os migrantes aos Estados Unidos, né? E para que eles tenham consciência dos riscos, né? E que passa pelas regiões da Pan-Amazônia, que é justamente esse tema que a gente tá como objeto de discussão aqui nesse 7º simpósio, né? Então, você luta no cargo de presidente do CIMI para promover a equidade de gênero e assegurar os direitos básicos de moradia, de trabalho das pessoas refugiadas que vivem na capital paulista, né? Então, esse trabalho do CIMI está integrado ao Plano Municipal de Políticas Públicas para Migrante, que é desenvolvido pela Prefeitura Municipal de São Paulo, né, com apoio do Acnur e da Organização Internacional por Migrantes. E você também tem o espaço, a luta de gênero no espaço EMA, então você tem um mundo de atuação dentro da área em prol dos migrantes, né? Tem uma liderança muito grande, então eu passo a palavra para você, Hortense, para você nos falar. Estamos sedentos para lhe ouvir, tá? Gente, boa tarde, né?
Tudo prazer meu de estar aqui participando nesse 7º simpósio internacional sobre migração e religião. Agradeço muito o convite, agradeço a organização, né, a iniciativa, porque espaço de troca como essa são muito importantes para a construção de um mundo onde cada um pode se sentir melhor, porque isso é a luta de cada um, tá, todos os dias. Que, assim, com a evolução hoje, eu estou percebendo que o ser humano está perdendo os princípios básicos, né? E o mundo acaba se virar, né? Um espaço de tanta tragédia que cada um conhece, né? Que acontece todo dia. E falando aqui da nossa temática, que é a religião e a migração na perspectiva da ecologia integral, já foi envolvido muitas falas, muitas opiniões, mas eu quero abordar aqui a ecologia integral, tá bom? No sentido da ecologia, eu quero tá, abordar a perspectiva da ecologia, tá bom? No olhar de ser uma relação entre a pessoa e o ambiente. Porque hoje, falando da migração, a migração não é uma coisa que começou hoje. A migração é uma situação bem antiga, é uma coisa que se fazia há muito tempo passado. Mas quando você veja, sempre há objetivo, ou porquê a pessoa está imigrando, ou porquê a pessoa sai daquele lugar para ir a outro lugar. Sempre teve objetivo. Mas na evolução do mundo, você vai ver que os objetivos ou as circunstâncias estão se mudando bastante. Estão se mudando bastante porque antigamente o povo imigrava em busca do conforto, em busca do bem-estar, em busca de um ambiente que cabia, né, para eles viver melhor, onde, por exemplo, podia encontrar água, podia encontrar planta para se alimentar. Então, essas coisas, né, o clima também. Mas hoje, a migração é muito sujeito a um sistema dominante, um sistema imperialista, né? Se for falar, um sistema imperialista que quer manter a gestão do mundo, manter a gestão dessa terra. E o que acontece? Acontece que isso gera muitas consequências. Gera muitas consequências que acaba incentivar a migração. E a gente, além dessa migração, talvez, assim, pessoal, da pessoa que quer mudar, porque quer um conforto, quer o quê, tem essa parte da migração forçada, que é a mais dolorido, né? Aquela migração onde a pessoa sai e nem sabe onde vai. Aquela migração onde a pessoa vai porque é forçado, sai sem preparação, sai sem nada, sai sem saber como que vai recomeçar, onde que está indo, né? Então, em geral, a imigração sempre tem como objetivo o bem-estar, a reconstrução, a segurança, dependendo da circunstância, que hoje, falando desse sistema imperialista, dessa política dominante, né, pelo sistema do ONU, Organização das Nações Unidas, temos alguns enumeração, né, de aspecto que fala sobre essa migração, temos essa categorização, né, da migração de migrante econômica e os refugiados, etc. Então, esse sistema é aquele hoje, falando da ecologia, que incomoda e que traz esse desequilíbrio e que traz esse desconforto. Porque eu vou falar, por exemplo, dos países que conhecem as guerras. Essas guerras que levam as pessoas a imigrar, então, são consequência de quê? Consequência de imposição, consequência de dominação. Quantos países são invadidos? E as consequências, o povo, em busca do conforto, em busca de segurança, é obrigado a sair, porque o ambiente, o seu país, não concorda mais, não dá certo para viver naquele lugar, né? Os ataques, as agressões,
entendeu? As perseguições políticas, né? Onde as pessoas não têm tolerância sobre a questão de religião, a questão do gênero, a opinião sobre a política, entendeu? Né? Onde se mantém a ditadura, tudo isso, enfim. Isso tudo acaba construindo um ambiente onde vive uma pessoa humana, porque falar do ambiente, a gente tem que ter uma olhar, tá, integral de todos esses aspectos que constituem, entendeu? O cotidiano da vida, o cotidiano de uma pessoa humana. E desse sistema que eu estou falando aqui, dessa imigração forçada, falando desse desacordo entre o ambiente e a pessoa humana, e que não é que te fala que a sociologia nos diz o seguinte, que uma pessoa humana é igual a um animal, a diferença fica no pensamento, que diante de cada dificuldade, a pessoa humana busca solucionar de qualquer forma. Se for falar dos imigrantes, por exemplo, que chegam no Brasil, os imigrantes que chegam no Brasil, em um país onde não tem uma política pública, porque eu sempre disse que o Brasil só recebe, o Brasil não acolhe, porque dá para entender a diferença entre acolher e receber. Então, o Brasil não tem política pública para os imigrantes, tá? E isso está em construção. Eu cheguei no Brasil em 2014, eu encontrei que tudo quase era projeto. Tudo sobre imigração era projeto, era lei, projeto da lei da imigração, tudo era projeto. E, de outro lado, falando do sistema, o que é? O governo brasileiro é ausente. Ele é demissionário na sua responsabilidade na área migratória. Aí, que atua bastante na área migratória no Brasil é a sociedade civil. Mas enquanto a sociedade civil composta de toda essa associação, organização e tudo isso, enfim, eles têm objetivo e são limitados. E alguns aspectos onde eles não conseguem passar, e alguns casos que eles não conseguem resolver, entendeu? Porque isso volta à responsabilidade do próprio governo, e o próprio governo que é ausente. Aí entende aquilo? E o que acontece? Que o imigrante chega, ele sente ainda um desconforto. Uma pessoa que fugir da guerra, uma pessoa que fugir, por exemplo, dos catástrofes, que seja natural ou não, né? Entendeu? Uma questão de gênero. Aí chega em um ambiente onde não tem uma política pública direcionada a ele. E aí o que é? Por volta dos direitos humanos, temos coisas que são básicas para a vida de uma pessoa humana. O emprego é direito, moradia é direito, etc. Aí essa pessoa chega, não encontra essas coisas tudo, não tem nada para ele, não tem ninguém para acolher, não tem ninguém para orientar, porque a pessoa chega em um ambiente que é desconhecido para ele, é mudança de clima, é mudança de região, é mudança de cultura, é mudança de quase tudo. Então, a pessoa parece que está renascendo em outro lugar, renascendo em outra realidade. E chegando a essa realidade, não tem um pré-natal. Se posso chamar isso assim. Não tem um pré-natal. Aí é um bebê que chega assim, sem falar a língua, sem saber se expressar, entendeu? Com a realidade de dentro da barriga da mãe. Aí tem que enfrentar tanto desafio que talvez não entende, que talvez não sabe de onde começar. E aí o que acontece? Essa falta dessa política pública também cria ainda as consequências. Quais são as consequências? Muitos imigrantes são vítimas de golpe. A maioria das mulheres, entendeu? São vítimas do abuso sexual, porque a pessoa chega, talvez cai na mão de uma pessoa da sua região ou do seu país da origem. É que assim, é que essa confiança também se constrói entre os imigrantes, talvez porque tem uma aproximação por falar a mesma língua, por vir do mesmo lugar, por ter a mesma cultura, por estar, né, por pertencer à mesma religião. Aí isso aproxima também as pessoas. E mais, isso são filosofias, são entidades, mas fora disso, temos o que é a pessoa humana.
entendeu? A identidade de uma pessoa. Aí dentro da identidade de uma pessoa, aí a gente tem coisa relevante, como caráter, temperamento, a realidade objetivo, entendeu? Da pessoa que é a analisar, entendeu? Junto ao aspecto subjetivo, né, da pessoa. Aí as pessoas, assim, quando você, quem não teve chance, caiu na mão daquele malvado e passa assim, a mulher não tem onde ficar, a pessoa vai convidar para ficar na casa dele, a maioria dos imigrantes vive numa promiscuidade, entendeu? Aí nessa promiscuidade acontecem muitas coisas, tanta violência, entendeu? Tanto a violência que as pessoas ou a mulher não conseguem nem denunciar por medo, por não entender, talvez, que tem que denunciar, porque da onde vem a pessoa, a política é diferente, a cultura é diferente, a realidade é diferente. Ou posso relevar, por exemplo, uma mulher africana que sofre o estupro, ela vai ter dificuldade de denunciar, porque assim, tem assunto, tem coisas que são tabu na África, onde a mulher, a pessoa é vergonha, não consegue falar, porque da onde ela vem, para uma mulher casar é o ideal, pertencer a um homem para assumir a continuidade da sociedade, que nem no meu país, no Congo, se diz o seguinte, uma citação diz, educar uma mulher é igual educar toda a nação. Então, o que significa? Ali demonstra o poder, entendeu? Espiritual que tem na mulher. A mulher como uma base da sociedade. Ela que garante a família e as famílias, né, que compõem a sociedade, e a sociedade que forma as comunidades, e as comunidades que formam o país. Porque a maioria dos países africanos, na realidade, esses países que a gente tem hoje, é um tudo. É um tudo, porque esses países foram constituídos pelas delimitação fronteira que foi imposto pelos colonizadores, tá? Que dividiram a África, né, na Conferência do Berlim. Então, na realidade, a África não são esses países que a gente tem hoje. Na realidade, a África são império e reino. É por isso, na África, tem milhares de príncipes, milhares de princesas e milhares de rainha, porque cada um pertence a um trono, cada um pertence a um reino, pertence a um império. Aí, essa divisão da África, dividir família, destruir reino, destruir império. Aí, então, a realidade é aquilo. E as pessoas, assim, a mulher não consegue denunciar. Está com medo. Como que ela vai dizer? Porque lá já, por esse objetivo, que a mulher tem esse poder espiritual, carrega essa responsabilidade, então, quando ela é usada eu falo, tipo, usada sexualmente para uma outra pessoa, e ela tem dificuldade, sabe? Na África é isso. E ainda se consegue conseguir ter filho, né? Aquele mãe solo tem dificuldade de casar de novo, entendeu? Então, isso são complexidade cultural que a gente carrega. Então, são complexidade cultural que acompanha a gente, que frustra, né, a vida da gente. Porque assim, você já foi usada, eu não vou pegar. Isso são homens que diz. Ela já foi usada. E aquele vergonha, por isso você veja, na África tem que dar dote para pegar a mulher, tem todo esse processo tradicional para falar do casamento e tudo isso, enfim. Então, na diáspora, o que acontece? A mulher africana se encontra numa outra realidade e enfrenta a realidade que é do raiz dela, aí incomoda. Ainda essa briga da parte cultural, muito difícil, entendeu? Porque é de tudo. É de comida, é de cuidado do corpo, da saúde, do cuidado da saúde da mulher, tá? É do vestimento, é do ambiente mesmo, a casa, como que é? Já que os imigrantes chegam, o emprego faz parte dos grandes desafios do imigrante. Sem conseguir emprego, não consegue pagar a casa que se deve. E aquele que são uma família composto do pai, mãe, os filhos, como que eles dormem? Quais são tabu na cultura de onde vem a pessoa? Aquele que chega a ter pai, mãe, sogro, tudo isso, como que eles vivem numa casa? Quais são os tabus, entendeu? Da cultura, do raiz dele. Será que eles respeitam? E quais são as consequências? Porque na cultura africana é como a religião.
onde, pelo direito positivado, dá para ver que a sanção é física. Vou dar um exemplo. Você matou, a lei diz que você vai ficar preso. Então, te prende fisicamente, você fica preso. Mas na religião, não é que se diz, você está pegando, o pegador, então, o salário, né, do pecado é a morte, por exemplo. Ou se não, você vive no pecado, essas coisas tudo, você não irá ao céu, você não vai herdar o paraíso, entendeu? Você vai para o inferno. Tá? Então, é uma sanção que não é imediata e que não é física, entendeu? A sanção é moral. É assim também na cultura africana. Na cultura africana, que temos esse que se chama de costume que são direito das tradições africanas, que cada etnia, cada império tem seus costumes, que compor as leis, entendeu? Que representa o direito costumeira. Esse direito é composto das leis, e tem interditado, tem o que pode fazer, o que não pode se fazer, tem como arrumar uma reparação, tudo isso tem multa, tem essas coisas. E acompanha a gente e confronta isso com direito positivado, que a gente vai enfrentar não só na diáspora, mas isso é uma grande briga também de direito que existe na África. O direito costume é o direito positivado. Está em briga ainda na África Negra, que a África Negra é composta dos países dos africanos negros conservador. Entendeu que a África Negra, ele se mantém negra porque foi uma conquista da luta da invasão. Entendeu? Manter esse país, manter esse território, manter essas terras deles, o que é honrado hoje, dia 25 de maio, como Dia Internacional da África, que levou à criação da União, né, da União Africana. Então, eu quero dizer o quê? Essa bagunça, ou essas ataques que surgem nos nossos ambientes, talvez forçada por causa da guerra, como eu sou da República Democrática do Congo, o meu país está em guerra hoje há mais de 20 anos. E essa guerra não é uma guerra intra-etnia, é uma guerra de invasão. Desde 97, desde os anos 90 mesmo, se eu posso dizer, o Congo foi invadido para todos os países vizinhos, entendeu? Com o apoio dos imperialistas. Esses países que se juntam, né, entendeu? Na G7, G20, para decidir sobre a economia do mundo. E essa invasão foi decidida para o roubo de minerais. Isso é o apoio à tecnologia. E a grande guerra que matou mais de 6 milhões dos congoleses, né? Genocídio congolês que ninguém fala. Entendeu? Isso foi para minerais, o Colombo Tintalik, da fábrica do celular. Ela entra também na parte de alguns computadores, tudo isso, enfim, caro, essas coisas assim. Bateria de carro, bateria do celular. O Colombo Tintalik é indispensável na fábrica do celular, porque ela que ajuda o seu celular a não perder os dados. Então, isso fala da tecnologia. E falando disso, o que ressalta? O que ressalta é a economia. E você vai ver que hoje esse sistema tem uma divisão, né, que ensina as pessoas hoje sobre os países desenvolvidos, país de terceiro mundo, país industrializado. Por que tem país industrializado e os outros são países pobres? Enquanto esses países pobres têm minerais, matéria-prima, e esses países que se diz país industrializado não têm matéria-prima, entendeu? Para fazer funcionar essas fábricas, essas indústrias que eles falam. Aí o que é? Aí tem que manter alguns outros países, aquele que tem matéria-prima em pobreza, manter ela sobre um sistema dominante, dominadores, para usar eles como espaço de exploração de matéria-prima que vai ser transformado no país industrializado, aí ele produz para revender e sustentar a sua economia. Aí, quando esse espaço, eles incomoda como? Incomoda trazendo a guerra, apoiando o movimento rebelde, entendeu? Trazendo, entendeu? Contaminando água, contaminando cultura, entendeu? Trazendo vacina contaminado, trazendo máscara contaminado, trazendo preservativo contaminado, entendeu? Isso são as realidades que acontecem. Aí isso acaba colocando na insegurança as pessoas. Aí o que a pessoa quer se mudar,
quer imigrar. Mas só que quando a pessoa imigra, o que eu disse? Que a pessoa humana está perdendo os princípios básicos, entendeu? Que precisa se manter na humanidade. O que, em vez de segurar a vida que é sagrado, a gente veja que, além do fogo que eles botam naqueles países, se aproveitando, eles fecham ainda as fronteiras deles, porque não querem receber. Aí, veja quantas morrem na travessia. Quantas embaixadas fecham, entendeu? Não aceita a concessão dos vistos. E a pessoa não sabe o que fazer. O que acontece? Como a pessoa humana, a pessoa pensa. Aí dá para ver quantos imigrantes viajam de pé, atravessando o mar, atravessando o oceano, atravessando floresta, passando dia e dia nesse caminho. Quantos falecem, ficam na rua. Porque assim a pessoa se diz assim, se eu ficar, eu posso morrer ou não. Também se eu entrar naquele caminho, eu posso morrer ou não. Então, escolher o que eu vou tentar. O que vai acontecer? Acontece porque não tem seguro. Nem de ficar, nem quando eu estou indo. Mas eu vou tentar. Porque não adianta só ficar pensando e sem fazer nada. Então, um homem entra em ação. Entra em ação e vai naquela imigração. Obrigado. Para os imigrantes que chegaram no Brasil, onde não tem nenhuma política pública, a pessoa chega que nem os africanos. Vai encontrar novos desafios, né? A xenofobia, o racismo, que você nem entende que é racismo porque é uma coisa que você está aprendendo, entendeu? Onde você é discriminado por ser estrangeiro, por ser negro, por ser africano, e a pessoa fica, não consegue fazer a integração. A integração social é quase impossível. Impossível. Você não consegue trabalhar, mas tem filhos, tem mulher, tem família para sustentar. Tá, talvez o pai que conseguiu fugir e deixou a família por trás não consegue resgatar por falta de apoio, por falta de dinheiro, entendeu? Onde você está, não consegue pagar a sua casa, não consegue pagar as contas. Então, como que esse ambiente pode ser favorável a essa pessoa? Como? Como que vai ser? Então, é difícil a pessoa pensando, eu saí da África, agora eu estou no Brasil, mas não está dando certo no Brasil, então eu tenho que ver onde ir. Aí você sabe já que vai na qualquer embaixada, você não vai receber o visto para poder viajar, porque eles vão te pedir o seu extrato bancário e você não tem nada no seu extrato bancário, você talvez também está sem passaporte, entendeu? Por esse tempo que você passou tanto, e está vendo como que eu vou viajar. Não tem como você acessar a sua embaixada, entendeu? Porque você é um refugiado, você sofre perseguição política, está vivendo escondida, precisa de uma proteção, não quer saber, não quer que se saiba no seu país onde você está, aí você não tem como ir naquela embaixada. Então, é bem complicado e as pessoas pensam. Quanto se lança nesse caminho, ainda de pé, para tentar nova oportunidade? Eu já estive no Brasil, não está dando certo, eu vou tentar lá. As pessoas atravessam país, atravessam mar, atravessam floresta, se encontra com todo tipo de coisa. Lá nessa floresta tem rebelde que estupra, é homem, é mulher, é adulto, é criança, nesse caminho. Eles depois rouba tudo que essas pessoas trazem de comida, de dinheiro, guardado de tudo. E nessa floresta, eles encontram todos os animais perigosos. Tem aquele que é picado pela cobra, tem aquele que são atacados pelo leão, então, todos os animais. E aí tem esse perigo de as pessoas andam na floresta sem saber o caminho, porque a água tem um caminho que ela segue naturalmente também nessa floresta. Quantas foi morrer na água? Eles não morrem na água porque não sabem nadar, não. A maioria que relata a história é o quê? Fulano faleceu. E nesse falecimento é aquela água que leva toda uma família composta de 7, 8 pessoas, pai, mãe, filhos que morrem. É aquela água que leva toda a família, só fica a mãe, sem saber o que fazer. É aquela que leva todos os pais e os irmãos, e fica uma criança pequena de menos de 5 anos, porque se foi toda a família, e a criança não sabe como fazer, todos estão nesse caminho. Isso são as consequências. Essa água que vai, porque a água sempre, não tem como bloquear a água sempre se faz o seu caminho, que acha melhor para eles.
E essas pessoas andando nessa floresta, sem saber de tudo, aí eles são surpreendidos em maioria para essa água. E essa água, imagina que são água de rio, que se junta e vai para caminho para esse oceano. Entendeu? Então é uma grande quantidade de água que pega as pessoas de surpresa, que eles mesmos na floresta dizem assim, eles escutam aquele barulho de água chegando e ficam gritando, tá chegando água, tá chegando água. Então tá chegando água, não tem onde se abrigar, não tem como correr. Aí quem corre para segurar uma árvore, quem tem não sei o quê, uma mãe com 2, 3 crianças não sabe segurar, quer fazer o quê? Aí a água leva as pessoas até no oceano, leva até no Atlântico, leva as pessoas. Então, isso que acontece, tem montanha que eles têm que subir e descer, aquela montanha perigosa, entendeu? Aí as pessoas caem dessa montanha, ninguém vai te segurar. Então, é assim, as pessoas continuam. Quem anda, cansa, fica aí. Tudo isso é porque as pessoas andam em busca das novas oportunidades. Porque as pessoas se dizem, no Brasil, aqui o ambiente não oferece oportunidade. Eu estou aqui, eu não estou conseguindo nada. O que eu posso fazer? Entendeu? E o que consegue o imigrante é, por exemplo, um emprego só com salário mínimo. E o salário mínimo, você não consegue pagar todas as contas, pagar o aluguel, você não consegue economizar, você não consegue botar comida na mesa, porque tudo que você recebe já paga o aluguel, já paga a luz, talvez fica devendo água. Não tem como pagar a internet. E no mundo hoje, como uma pessoa pode viver sem conexão na internet? Aí fica complicado. Aí o que faz a pessoa? Eu vou pensar. Eu já vi as pessoas assim. Aí eu prefiro trabalhar, talvez, desse limpeza, entendeu? Ou desse trabalho com salário mínimo ali. Por quê? O poder da moeda. Isso é o grande problema também. Que eu estou falando aqui de política pública no Brasil, a moeda brasileira é tão baixa, porque o imigrante é uma pessoa que tem uma vida dobra. Ok, ela mantém relação da onde ela vem, né? E também está criando uma outra espaço para ele aqui. Então, ele tem que sustentar esses 2 espaços. Para aquele imigrante que deixou uma parte dele lá, da onde venho, e aqui onde está construindo outro, como que vai sustentar esses dois partidos? Enquanto onde você está, não consegue nem sustentar. Então, a pessoa se diz, a moeda brasileira é tão baixa que, por exemplo, hoje, $200 custa R$1.200. E R$1.200 é um salário da maioria dos imigrantes que trabalham no Brasil. E esse $200, quando você manda, por exemplo, para a África, não significa nada. Eu deixei 2 das minhas filhas lá, por exemplo, a escola é pago, porque não tem política pública igual aqui no Brasil, onde tem um nível de escolaridade que é de graça, né, sustentado pelo governo. Os governos, na maioria dos países africanos, não tem política pública social. E os povos se sustentam sozinhos. A escola é pago. Se eu posso, a minha filha, uma, por trimestre, tem que pagar, por exemplo, $450. $450 é quase R$12.500. Isso é um trimestre. Então, um ano escolar vale 9 meses. Então, 3 trimestres. 4, desculpa. Então, 3. Como que eu vou fazer? Onde eu vou tirar esse dinheiro tudo? Aí imagina quantos estão nessa condição. Quantos estão nessa situação? Porque não é só pagar a escolaridade. É muita coisa para sustentar. Por ser pai, né? Por ser aquele que tem responsabilidade de construir o futuro dos seus filhos. Eu aqui no Brasil, hoje, eu sempre disse que eu tenho medo. Eu tenho medo que quando eu levanto a minha cabeça, eu tento olhar pelo horizonte, parece sombra. Está um pouco escuro que eu não consigo ver na frente. Eu estou falando aqui que quem vê na frente, pelo horizonte, é isso que se chama de esperança. Esperança de que sim, hoje não está dando certo, mas amanhã vai dar certo. Porque lá no horizonte tem luz, lá no horizonte dá para ver. Mas quando você levanta a sua cabeça, quando diz levanta a cabeça, significa que você enfrenta os desafios para dizer que eu posso aceitar isso hoje, mas eu vou lutar porque amanhã seja bem, para que amanhã eu possa alcançar. Mas quando você faz isso agora e levanta e olha pelo horizonte, você veja aquela sombra. Não tem luz. O que você faz? Entendeu? Aí o que acontece? Você vive como uma prisioneira a céu aberto.
Você anda, vai para lá, para cá, mas você está preso. Está preso porque você não consegue produzir, porque você não está vivendo o seu objetivo, entendeu? Você não consegue reconstruir. Não consegue reconstruir. E o próprio governo brasileiro não emprega imigrante. Tudo pelo governo brasileiro é difícil. Quando você entra no sistema, não tem assim lugar específico, um sistema, uma coisa orientada pelo próprio imigrante. Até a questão do documento, quando o imigrante está com um protocolo, vai se apresentar em algum lugar onde vai perguntar para ele que documento é esse. Porque em qualquer lugar onde você se apresenta, sempre diz, me empresta seu RG. E quando você vai dizer, eu não tenho RG, só tenho protocolo, o que é o protocolo? Aí você vai mostrar o protocolo e vai dizer que documento é esse? É só um papel, esse é só uma folha. Quando você vai no banco para abrir sua conta bancária e o banco vai te dizer, não tem como cadastrar você no sistema. E a gente vai puxar para saber, mas por quê? Por que pode abrir uma conta num banco privado, mas não se pode? É difícil num banco público, num banco do governo brasileiro. Aí vai dizer, não, o nosso sistema foi construído, o sistema bancário foi construído, entendeu? E para o RG tem um pouco número, e esse protocolo que eles estão dando para os imigrantes tem muito número, tem um número maior que não cabe para encaixar no sistema. Aí não tem como abrir uma conta para você. Será que isso é da responsabilidade do imigrante? Isso não pode fazer parte da política pública que o Brasil pode construir para dar um ambiente viável para os imigrantes? E na luta vai se construindo onde vai dizer, tá bom, então o que vai fazer? Aceite que o imigrante abra uma conta bancária usando sua carteira de trabalho, porque a carteira de trabalho tem número menor. São realidade. Onde você está, que ninguém vai te contar sobre o sistema de saúde brasileira. Muitos imigrantes não sabem como funciona o sistema SUS. E quando você vai lá, você vai dizer uma coisa porque não entende a língua, e com quem está te atendendo escuta outra coisa, gera confusão. Essas confusão de língua gera também consequência. Quantas mulheres foi fazer parto, perdeu o bebê ou perdeu a vida? Quantas foram para outra coisa, se encontrou com outra coisa? Isso tudo são realidade, ligado ao ambiente. E isso tudo fala da ecologia. Quando você chega em um ambiente onde você não era acostumado a comer aquilo, e você é obrigado a comer, que nem nós africanos não somos acostumados a comer arroz e feijão todos os dias. Se eu comer arroz e feijão todos os dias, nossa, eu fico com mal no estômago, o estômago dói, aquele calor sobe e eu não vou conseguir dormir. Não vou conseguir dormir. Mas o Brasil é a África, tem quase a mesma vegetação, tudo que se encontra no Brasil, porque eu disse sempre que o Brasil é uma extensão da África. Que seja falando do clima, que seja falando da vegetação, temos os mesmos. Será que tem como fazer esse câmbio cultural para a gente poder construir junto? Já que, pelos direitos humanos, se diz que imigrar é um direito, será que dá para ter essa tolerância de entender que imigrar é um direito, que os imigrantes que chegam têm que ser acolhidos, que eles têm que ter uma facilidade na integração social? Será que hoje que temos a lei, né, a nova lei da imigração, aquela que levantou muito esse lado de direitos humanos, entendeu? Onde foi muito garantida os direitos humanos para o imigrante, e no seu artigo 4, ele reconhece a igualdade do imigrante com o brasileiro nato. Mas, só que a Constituição, a política pública brasileira tem algum lugar onde ela continua delimitando o imigrante, onde ela continua excluindo o imigrante, entendeu? Então, reaparece de novo essa antiga lei, que era uma lei da ditadura, que era uma lei... Então, é assim, hoje, com tudo isso, eu acho que a gente tem que construir junto, com mais tolerância, com mais aceitação, porque ninguém rouba o emprego do outro. Se você não tem emprego, não é porque o imigrante está roubando o seu emprego. Se você não está conseguindo, não é porque o imigrante está tomando o seu lugar, pois também nós todos somos imigrantes. E o Brasil é um país muito particular no mundo, porque o Brasil é um país da imigração. Ninguém é brasileiro fora os índios. Fora os índios. E para entender esse sistema dominante, dá para ver isso muito aqui no Brasil.
Porque na África a gente ainda conseguiu manter algumas coisas nós, mas aqui no Brasil está se perdendo, onde pensa que o índio foi puxado da cidade grande e foi se esconder em algum canto, né? E ali as línguas que nem aparecem, se fala só português. Enquanto o brasileiro seria um povo que podia falar 3, 4, 5 línguas, que nem o africano, além do português. Falamos francês, falamos português, falamos inglês, falamos espanhol, mas falamos nossas línguas. Não tem africano que fala só uma língua. Não tem. Então, isso seria o caso do Brasil, onde os autóctonos foi jogado fora, foi metido de lado, onde a cultura, entendeu? Foi jogado fora para dizer isso é selvagem, isso não pode, que nem é igual hoje da África, né? Onde tudo que é espiritual para o africano é macumba, é Satanás, onde sempre o Satanás é negro, o Deus é branco. Então, são essas realidades, entendeu? É bem complicado, porque falando da religião, que eu posso até dizer, né, que a Bíblia, talvez, eu acho ele um livro imperialista. Um livro imperialista, porque quando você pegar a Bíblia, você vai passando as folhas, não aparece a África. Parece que a história na Bíblia nunca aconteceu na África. Entendeu? Então, são várias realidades. Eu acho que sim, imigrar é um direito. Muitos ativistas de direitos humanos que eu vejo, precisamos trabalhar para uma equidade. A guerra está tensa de novo no meu país, está morrendo pessoa, está estuprando pessoa, não se fala na mídia. Quando você vai na mídia hoje, só se fala da guerra da Ucrânia. Porque a guerra da Ucrânia não é o ataque da Ucrânia. A guerra da Ucrânia é uma outra realidade. São esses, entendeu? Poder que fazem imposição no mundo, que estão brigando. Mas eu sou contra a guerra da Ucrânia. Por quê? Porque são outros países que usam a Ucrânia como terra onde ele se encontra para brigar. E quem está morrendo, quem está passando consequências, são ucranianos. É isso a realidade. Não é que a Ucrânia é atacado, mas para o Congo é o quê? É um complô internacional desses países que quer colocar o Congo como caixa de exploração, que está invadindo o Congo, matando os congoleses para extrair os minerais, para manter a economia dos países deles. E quando chegam esses imigrantes, aí se pensa que não pode entrar, não pode dar documento para ele, não pode dar visto para ele. E quando ele chega no Brasil, eles enfrentam esse caminho perigoso, que eu não posso aconselhar. Mas, sabe, na vida, talvez, acontece coisa tão forte que a gente, e você fica sem saber como decidir. Você não consegue saber o que fazer. E diante dessa dificuldade, quantos imigrantes passam pelo problema de saúde mental? Quantos? Muitos. Porque é muito difícil. A construção da política pública para o Brasil não pode ser só a questão dos imigrantes. Tem que ser a questão de todos. Porque os imigrantes que estão hoje, essa migração contemporânea, temos filhos. E nossos filhos são brasileiros. Se diz assim uma citação, o futuro de um país é a juventude de hoje. Então, porque nossos filhos são brasileiros, ele compõe a juventude brasileira. Então, nossos filhos também constituem o futuro do Brasil, o Brasil da manhã. Então, estamos construindo junto ao Brasil, porque quando o imigrante se dedica para construir o futuro dos seus filhos, quem pertence é o Brasil. Então, não pode ter essa xenofobia de escolher para dizer ele é brasileiro, ele é estrangeiro, porque tudo brasileiro, fora os índios, é estrangeiro. Dava para ver, entendeu? Quem é descendente dos árabes, descendente, não sei, do qual país. Isso acontece, tem essa composição no Brasil. Descendente dos italianos, o que foi? Se eu sou uma mãe que imigrou hoje com meu filho que eu trouxe do Congo, então amanhã, aquele que eu ganhei aqui no Brasil é brasileiro. E depois dos anos, aquela minha filha vai casar, vai ficar, vai crescer, vai fazer também sua família. É uma família brasileira. Então, por que querem me discriminar hoje? Como se for. Quem é brasileiro hoje é só aquele que chegou antes de mim. Só aquele que imigrou antes de mim. Ou aquele que teve avô, bisavô que imigrou antes de mim. Por que ele quer me discriminar? Por que ele quer me discriminar? Porque ele não quer que a gente construa junto, pois cada um chegou no seu momento. Cada um chegou no seu momento com a situação, entendeu? Diferente. Mas o foco
é a construção do Brasil, o desenvolvimento do Brasil. E eu acho que isso tem que ser feito junto, porque quando o imigrante chega, não chega de mão vazia. Chega com uma coisa também. Chega com uma coisa que precisa compartilhar, entender, com o Brasil, que seja de conhecimento, que seja de prática em algumas áreas, porque a maioria dos imigrantes que chega também são as pessoas que têm uma histórico profissional, que têm experiência. Eu acho que o Brasil tem que aproveitar nisso. Tem que aproveitar nisso do que deixar isso tudo falecendo no mato, falecendo no caminho para os Estados Unidos, falecendo em qualquer lugar. É muito complicado porque eles seguram as fronteiras. Olha só, depois que essa pessoa anda tantos dias, tantos meses naquela floresta, passou tudo essas dificuldades, passou todos esses desafios, esses perigos, ainda chega na fronteira, não consegue entrar, e quando entra, ele prende ele, coloca preso. Eu conheço muitos africanos, congolesas, que já foi lá, chegou nos Estados Unidos, ficou preso como imigrante ilegal, e ficou preso por 2, 3 anos, 1 ano. Depois pegaram ele, levaram ele de volta para o Congo. Você imagina isso? Levaram ele de volta para o Congo. Eu até conheço uma mulher que está conosco agora no Brasil, que ela conseguiu voltar, porque ela teve o RN. Ela foi, ficou 2 anos preso lá, e depois levaram ela para o Congo. Só que no Congo ela chegou, ela estava com um pouco de dinheiro, onde ela falou que não, eu não moro aqui, eu sou residente no Brasil. Aí comprova. Aí ela mostrou o RN para dizer que eu sou residente no Brasil. Aí que ela conseguiu voltar para o Brasil sem entrar no processo de visto. Aí imagina quem perde o RN, quem não tem dinheiro para pagar passagem, quem não tem isso tudo, mas isso tudo são o quê? São consequências, porque quem está sofrendo mais nessa coisa, nessa parte, são pobres. São pobres. São aqueles que na África fala, pertencem naquela família que não tem nome. Entendeu? Porque família que tem nome são aquela família de rico, dos empresários, daquela que tem poder de decidir, aquele que tem poder de influenciar. Mas eu acho que juntando os militantes de direitos humanos, colocando todos esses princípios de direitos humanos, entendeu? De moral, da religião, a tolerância, amor, a paciência, nós vamos conseguir reconstruir esse mundo, entendeu? Para que ele seja um mundo ideal para nós todos, porque todo mundo precisa de todo mundo e juntos somos humanos e constituímos esse mundo. Muito obrigada pela oportunidade, né? Então, eu continuo aqui para ver se terá pergunta ou se não eu segue, né, no acompanhamento do evento. Obrigada. A gente agradece muito, Hortência, seu entusiasmo nos contagia, sabe? Eu acho que você retratou muito bem, com paixão, as dificuldades e as agressões que enfrentam os imigrantes, né? Que saem por temor de perseguição de seu país e quando chegam no destino do refúgio se deparam com a ausência de política de Estado, com apoio, sofrendo discriminação, aí eles vão em busca de novos lugares, novas rotas, continuam sofrendo perseguições, né? Inclusive, dentro do foco do nosso simpósio, né, essas novas rotas que os imigrantes buscam, que levam aos Estados Unidos, passando pelas regiões da Pan-Amazônica, são muito perigosas, né? Eu acho que você retratou com paixão essa ação sensibilizadora até que é importante para os imigrantes se reprogramarem, talvez lutarem pelos direitos no local onde estão, sei lá como vamos nos organizar e correlacionar forças nesse sentido, né? Eu acho que temos que buscar novos caminhos, né? Nessa luta, justamente para que o imigrante seja reconhecido dentro da sua potencialidade, como a própria Marcivana falou, né? Com a beleza da sua existência, com suas experiências, com a sua cultura, toda essa troca rica, né? Que está contida nos movimentos migratórios e que praticamente dentro dessa conjuntura
que nós vivemos hoje, né, desse mundo em crise, em que as imigrações estão em expansão, o que é que a gente sente? É justamente a eleição do imigrante como um bode expiatório, entendeu? Como se ele fosse o propulsor das crises, etc. Então, eu acho que tem que ter uma luta nesse sentido, e nós estamos aqui justamente para discutir, para buscar caminhos nesses sentidos, né? Então, vocês veem que é entusiasmo, nossos ouvintes aqui estão demonstrando, né? Como Elisete, mulheres guerreiras de vocês, tá? É bom a gente ter, nós que estamos na academia, né, em prol da causa migratória, então, vocês são o nosso entusiasmo, né? Então, é o que a gente está vendo aí na voz dos ouvintes. É bom escutar a experiência de vocês, o entusiasmo de vocês, o caminho apontado por vocês, né? Então, eu acho que a gente tem a agradecer, e o que a gente colheu muito de questões foi nesse sentido, né, de falas inspiradoras, entendeu? Que nos anima a continuar a lutar, continuar a trabalhar também junto com vocês, a partir de vocês, não academia, né, não esse evento que parte de estudo dos cursos pós-graduados em ciência da religião, ciências sociais, estão buscando, mas a partir de vocês, escutando vocês, a gente conjugar esforços em prol dessa luta, né? Então, eu passaria a palavra até para a Marcivana novamente, e até, eu não sei se teria, Mariana, mais alguma contribuição aqui dos nossos ouvintes, assim, para que tanto a Marcivana quanto a Hortência sinta essa troca, né, dos que escutaram, tiveram o privilégio de escutar vocês duas, tá? Então, é muito nesse sentido, né, que a gente quer que vocês tenham força, que vocês continuem na luta, e que a gente está aqui de retaguarda, justamente tentando fazer, dentro do nosso espaço, o fortalecimento dessa luta, né? Então, eu passo a palavra, primeiro para a Marcivana, pode ser, Marcivana, é porque nosso tempo realmente está se esgotando, né? Eu fiquei aqui no sofrimento, me avisando, olha, o tempo esgotou, e eu dizia, não, mas está muito importante a fala delas, eu não vou, entendeu? Cortar o tempo. Então, eu passaria para a Marcivana e depois para a Hortência, para poder colocar a fala final, né? E já agradecendo muito a contribuição de vocês ao nosso simpósio. Eu acho que fechou com chave de ouro, entende? A fala de vocês, tá? Pois não, Marcivana, você tem a palavra. Eu é que agradeço pela oportunidade de gente discutir esse tema da questão da migração, né? Hoje é um dos... É muito forte nos dias atuais, né? Porém pouco discutido ainda. E para nós indígenas, eu acho que ter esse momento aqui de falar também é um ato de resistência, né? Um ato de mudar também, né? De fazer conhecer a nossa realidade, nos fazer conhecer, né? Aprofundar essa discussão, né? Agora, eu gostei muito quando você disse que, de fato, né? O migrante, ele traz uma riqueza cultural muito grande, né? Eu acho que uma riqueza que tende a contribuir para que a gente tenha uma cidade mais humanizada, né? Mais acolhedora, né? Eu acho que temos muito o que aprender. Bom, da minha parte é isso, agradecer pelo convite e nos colocamos à disposição. Todos, sabe? Isso foi essa questão que a cidade é território
do povo indígena, certo? Que a gente saiba, se atente para acolher justamente essa diversidade, esse multiculturalismo, né? Certo? Foi muito importante, eu acho. Tá? E aí, Hortense, você nos entusiasmou na sua luta. Aliás, vem nos entusiasmando. Não é sem razão que você foi eleita, né? Justamente para coordenar, né? Como o CIMI, né? O trabalho do CIMI. Então, parabéns, aí desejamos uma gestão, a continuidade de uma gestão assim entusiasta, como você realmente transmitiu aqui na sua fala. Então, eu passaria a palavra para você, Hortense, também, para falar mais uma vez, né, para os nossos ouvintes, certo? Sim. O que eu posso falar, né, em último, é sensibilizar, tá? Sensibilizar cada um para poder fortalecer o conselho, tá? Porque o conselho é um espaço aberto, de protagonismo aos imigrantes, onde estão sendo feito levantamento, tá bom? Que são orientados dirigindo ao poder público que possa transformar isso em política pública, entendeu? Onde se faz demanda dessa política pública. Eu acho que, como humanos, isso pode ser a luta de nós todos, porque isso não vai beneficiar só dos imigrantes aqui no Brasil, mas também dos brasileiros onde eles imigram, né? Porque esse Conselho de São Paulo é um exemplo muito grande através do mundo, tá? Eu recebo muitas pessoas de fora que querem entender, que querem saber, que acham isso uma iniciativa muito legal. E como que eu tinha dito aqui no nível nacional ou federal, não tem política pública. Então, quando já começa no base, no município de São Paulo, tem um conselho, entendeu? Já que o imigrante também não tem direito ao voto, mas se ele consegue votar os seus representantes pelo conselho, e hoje está articulando sobre um conselho estadual, e ultimamente eu fui convidado para o lançamento de comitê, né, de política para os imigrantes em Guarulhos, tá? Lá em Rio de Janeiro está se formando uma coisa, lá em Santa Catarina, lá em Curitiba. Eu acho que é uma boa coisa que possamos todos contribuir, participar, fortalecer essas instituições para que o Brasil consiga, pelo menos, construir uma política pública, tá, direcionada ao povo imigrante. Mais uma vez, eu agradeço, tá, essa oportunidade. Eu já vi que ambos os conselhos estão muito bem representados, né? Tanto a COPIME, na liderança da Marcivana, quanto o CIMI, né, que é justamente o Conselho Municipal, né, para os direitos, na luta pelos direitos migratórios dos imigrantes, né, e estão muito bem representados com a liderança aí feminina de vocês, né. Então a gente também está na retaguarda, né, e fazendo justamente força para que essa luta se fortaleça cada vez mais e ocupe espaços, né? E você vê, tanto em Manaus quanto em São Paulo, vocês já estão no entorno, né, trabalhando Guarulhos, região metropolitana de Manaus, não é isso, Marcivana? Justamente expandindo, fazendo com que essa luta continue crescendo, né, através dessa representação, que é uma mediação importantíssima para pressionar o Estado, as políticas públicas, né, justamente para que a gente, sociedade civil, consiga o quê? Resgatar o público, o sentido do público, de todos. O Estado está aí, é para atuar, entendeu? Na necessidade dos migrantes, como você mesmo falou, Hortense, com muito entusiasmo, e a Marcivana também trouxe, né? Na luta pelo direito a ter direitos, né? Isso que a gente tem que continuar lutando, tá? Então, eu acho que eu agradeço a participação de vocês, a fala de vocês foi muito importante, eu acho que motivadora para que o nosso próximo simpósio, já que esse está chegando ao fim, vai se encerrar logo mais, né, continue, quer dizer, que a gente continue com esse entusiasmo, né, que vocês
vocês duas motivaram a gente, né, toda a equipe, eu acho que a minha é a equipe organizadora do evento, para continuar trabalhando, lutando e nos mobilizando justamente dentro dessa causa, tá? Então, obrigada. Muito bom, muito boa a participação de vocês. Agradeço muito, em nome da organização do simpósio, tá? Certo? Obrigada, hein? Tá. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Oi, professora. Oi, posso sair? Pode, é que a gente teve que colocar o banner, tá? Não sei se chegou tá, não, tudo bem, desculpe, eu estava em dúvida se precisava.